Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo gramatical a respeito de verbo e eu vou trazer para vocês aqui nos slides a classificação dos verbos. Vamos comigo? Bom, nós já estudamos esse conteúdo no Fundamental 2, ele vem como revisional aqui para a gente, trazendo um reforço de informações e eu tenho aqui para vocês os verbos regulares, que são aqueles verbos que, quando são conjugados, não sofrem alterações no radical, nem nas desinências. Por exemplo, se eu pego o verbo cantar, eu vou fazer uma alteração de tempo. Eu canto, eu cantei, eu cantarei. Se vocês forem observar, cante, que é esse pedacinho que forma um radical, ele não se altera, independente do tempo que eu utilizei do verbo. Pessoa, eu canto, tu cantas, ele canta. Eu mudei a pessoa do discurso e ainda assim a parte do radical ela não se altera. Então, trouxe para vocês um outro exemplo do verbo falar, falei, falassem, falariam, em destaque o radical, que é bom lembrar que é a parte da palavra, sendo o verbo ou não, que contém o seu significado, a sua significação básica. Então, essa parte é denominada radical. No caso dessas que não se alteram, eles são regulares. Os irregulares são aqueles que, quando são conjugados, eles sofrem alterações, que podem ser no radical ou nas terminações. Então, eu trouxe aqui um exemplo de alteração no radical, quando ele é conjugado. Eu digo, se eu disser, eu direi. Eu fiz algumas alterações de modo aqui e a gente percebe que o radical também vai se alterar. Aqui eu tenho alterações na terminação do verbo dar. Eu dou, tu dás, ele dá. Então, quando a gente tem algumas alterações, a gente tem verbos que são chamados de irregulares. Os verbos anômalos, eles possuem alterações bem mais profundas do que os verbos irregulares. Eu trouxe dois exemplos para vocês, o verbo ser e o verbo ir, e a conjugação desses verbos no presente do indicativo. Então, eu tenho aqui sou, és, é, somos, sois, são, vou, vais, vai, vamos, ides, vão. Observem que cada vez que eu mudo a pessoa do discurso, o verbo se altera. O seu radical é profundamente alterado. Daí essa denominação de serem anômalos. Os defectivos, gente, eles não apresentam todas as conjugações. Muitas vezes eles não apresentam todas as pessoas do discurso, às vezes a gente não pode conjugar em todos os tempos ou em todos os modos. E aí eu tenho para vocês aqui os verbos impessoais. Os verbos impessoais, gente, eles são chamados assim porque eles não têm sujeito, tá? São defectivos impessoais aí o verbo haver, haver no sentido de existir. Os verbos que vão indicar fenômenos da natureza, que a gente apresenta apenas as formas de terceira pessoa do singular. Então, eu trouxe aqui alvorecer, relampejar, chover. Então, nessa situação, eles são chamados de impessoais. Os unipessoais, eles costumam apresentar apenas terceira pessoa, que pode ser do singular ou do plural. Dentre eles, nós temos aí verbos que indicam vozes de animais, zumbir, grasnar, urrar, zurrar, latir, E também aqueles verbos que indicam conveniência, acontecimento, uma necessidade. Então, aqui eu tenho acontecer, ocorrer, suceder, convir. Estão incluídos aí nesses verbos que são unipessoais. Eu trouxe para vocês também um exemplo, para ficar mais claro, uma conjugação inexistente. Trouxe para vocês o verbo colorir e aqui eu coloro. A gente não conjuga o verbo colorir em primeira pessoa. Da mesma forma, abolir, eu abolo, não existe. Uma possível substituição, eu estou colorindo, eu vou colorir, mas aí a conjugação em primeira pessoa, ela não vai acontecer. Por isso são defectivos. Os abundantes, a gente estudou na aula passada, as formas nominais, e eu trouxe para vocês o particípio, elegido, eleito. Aqui a gente tem a forma regular, que é essa terminação em DO, e a forma irregular, acendido, aceso. E eu trouxe alguns exemplos para serem trabalhados com vocês aqui. A forma regular,
ela acompanha o verbo ter e haver, tá? E a forma irregular acompanha os verbos ser e estar. Ele foi eleito, o povo tem elegido. Aqui forma irregular, acompanhando o verbo ser, e aqui a forma regular, acompanhando o verbo ter. O fogo era aceso, o homem havia acendido. Eu vou pegar esse último exemplo aqui para a gente trabalhar. Os jornais noticiaram que uma bomba havia matado mais de 50 pessoas no Iraque. Os jornais noticiaram que mais de 50 pessoas foram mortas no Iraque. Aqui é a forma regular, matado. Aqui é a forma irregular, tá? Se vocês forem prestar atenção, o havia matado é uma voz ativa. Foram mortas é voz passiva. Então, quando as formas são regulares, nós temos uma voz que é ativa. Quando as formas são irregulares, nós temos uma voz que é passiva. Em a gente tem aí uma ação que é executada e no outro uma ação que é sofrida. Então, ele foi eleito. Ele sofreu a ação de ter sido eleito. O povo tem elegido. Agora, o povo faz a ação de eleger, ok? Isso vale para todos os exemplos. Na formação dos tempos simples, é importante notificar que nós temos 3 tempos que são primitivos. O presente do indicativo, o pretérito perfeito do indicativo e o infinitivo pessoal. Esses 3 tempos, gente, que são primitivos, eles vão dar origem aos tempos que são chamados derivados, que são todos os outros tempos e formas que nós estudamos na aula passada. Eu trouxe para vocês 3 modos, indicativo, subjuntivo e imperativo, e dentro desses modos nós trabalhamos todos os tempos verbais. Então, todos os tempos verbais, com exceção desses 3 aqui que são primitivos, aqueles tempos são derivados desses primitivos. E para concluir, muita gente tem dúvida com relação a alguns verbos, como conjugar esses verbos na primeira pessoa do singular. Então, eu trouxe uma tabelinha para vocês com esses verbos. Medir, eu meço. Caber, eu caibo. Valer, eu valho. Polir, eu pulo. Competir, eu compito. Aderir, eu adiro. Frear, eu freio. Digerir, eu digiro. Suar, eu suo. Soar, eu sou. Arguir, eu argo. Equivaler, eu equivalho. Ansiar, eu anseio. Rir, eu rio. Ouvir, eu ouço. Lógico, dá muita insegurança às vezes quando a gente vai utilizar essas formas em primeira pessoa, porque não é comum aos nossos ouvidos esse tipo de palavras, como elas são utilizadas. Mas é a forma correta, podem utilizar sem medo, ok? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, até a próxima aula.